Muito bom dia, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a casa do Senhor. Então vamos juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, com alegria em nossa alma, porque o nosso Deus merece todo louvor, toda adoração. Nós nos encontramos aqui reunidos em nome dEle e para a glória dEle. Que Deus seja gracioso para conosco mais uma vez e nos abençoe, toque em nossas vidas, em nossos corações, derrame sobre nós a sua infinita e maravilhosa graça e que possamos ser realmente abençoados. Deus possa falar a cada coração, agir em cada vida e que saímos daqui diferentes do que chegamos, em nome do Senhor Jesus. Então, são todos bem-vindos e que juntos então possamos adorar a Deus. Nós vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração e vamos então clamar o favor de Deus, a bênção de Deus sobre nós. Eu vou pedir que a nossa irmã Maria de Jesus nos eleve a Deus com essa palavra de oração neste momento. Oremos ao Senhor. Bendito seja o Pai, obrigado, Senhor, por nós estamos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por momentos que já passamos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai, por tudo que nos está vindo, Senhor, todas as urgências, toda a vida. Ó, bendito Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Não nos deixar faltar nada, Senhor, neste somos em todas as situações. Ó Deus. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela Amém. tua misericórdia, Pai. Amém. Nós nada merecíamos, Senhor, mas pelo teu grande amor, Senhor, nós estamos aqui. Neste dia, Senhor, nesta hora, para te louvar e bendizer o teu nome. Ó Deus. Que sejas honrado e glorificado em todo lugar que nós estejamos, Pai. Amém. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis para contigo, como tu és para conosco, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Obrigado, Deus, Pai, pela tua presença. Amém. Fica conosco, Senhor. Fica Prepara as conosco. nossas condições para receber a tua palavra. Ó Deus. E realmente, Senhor, tu sejas honrado e exaltado. Amém. Este culto é para ti, Senhor. Sim, Deus. Recebe, Senhor, no teu coração como um motivo de agradecimento por tudo aquilo que tens feito. Amém. Entrego nas tuas santas mãos a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Senhor, nos visitantes, para todas as pessoas que possam sair daqui com uma bênção, Senhor, com um coração alegre, porque o Senhor Jesus é a nossa alegria, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ser filhos e fiéis. Nós estamos aqui, Senhor. Ouve, Senhor, os nossos corações e o nosso clamor. Amém. Tem misericórdia de nós. Amém. Por isso eu te peço agradecido no nome bendito e santo do nosso Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós agora vamos proceder numa leitura bíblica devocional que encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, está ali no Data Show, a partir do versículo 14. Nós vamos ler de 14 a 18. Vamos fazer essa leitura todos juntos, em conjunto. Vamos ficar em pé e vamos então ler Marcos 16, de 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Vamos ler novamente o versículo 15, só o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura. Mais uma vez. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. E agora nós vamos ter um período de louvor, de adoração, de cânticos ao Senhor. E nós vamos passar então a palavra ao nosso ministério de louvor. Está um pouco aí desfalcado, né? Porque alguns irmãos estão aí de férias. Mas nós estamos aqui, temos o nosso ministério também que se preparou para esse momento. E que Deus abençoe então o nosso ministério em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Nós vamos então louvar o nosso Deus. Ouvimos que o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra da igreja, é a rocha, é a nossa rocha. O cântico que nós vamos entoar diz exatamente que Hosana, Jesus é a rocha da minha salvação. Então, os nossos relacioneiros, os irmãos têm aí projetados. Obrigado. Peço desculpa. Nós estamos aqui exatamente para celebrar, para louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Eu celebrarei cantando ao Senhor, cantarei um cântico novo. Eu louvo, eu adoro. Nós estamos aqui a louvar o nosso Deus, queremos adorá-lo do fundo do nosso coração, do mais íntimo de cada um de nós, e queremos que Deus se agrade deste louvor. Cantando ao Senhor,
quando nós estamos ligados a Ele, recebemos dele tudo. É assim que acontece com a videira, não é? A seiva circula e tudo, as folhas, as flores, os frutos recebem essa seiva. O corinho que nós vamos cantar fala-nos da videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, e da mesma forma como o Pai amou, Ele disse, o Senhor Jesus Cristo também nos amou, e é este amor que o Senhor Jesus Cristo põe no nosso coração, que nós também queremos transmitir esse mesmo amor aos outros. Então, este corinho, eu sou a videira verdadeira. Neste amor. E porque Ele nos amou, que Ele disse que nos ia preparar um lugar, porque Ele nos amou tanto. Ele foi à cruz, morreu lá na cruz, depois ressuscitou, e agora diz que, Ele disse depois que ia preparar um lugar para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. E esse lugar é um lugar maravilhoso, é o céu. E o corinho que nós vamos cantar fala exatamente desse céu, desse lindo céu, dessas mansões que nós iremos habitar. Então, Este mundo jamais
Os irmãos podem sentar. Queremos ver como vai preparar aqui a câmera, por favor. Enquanto a câmera está sendo preparada, que alguns irmãos também assistem depois do culto, pelas redes sociais e são abençoados através desse culto em várias partes aqui de Portugal e também do mundo. Irmãos aqui da Europa, irmãos lá na América, que assistem os nossos cultos e são abençoados através deles. Por isso que nós fazemos sempre aí a gravação e depois esse culto é postado aí no YouTube e nas demais redes sociais. Os irmãos estão a perceber que vários irmãos estão ausentes, alguns aí gozam de férias, e queremos dizer que na próxima semana nós vamos reiniciar com a nossa escola dominical. Então já teremos a atividade às 10 horas da manhã e depois então o culto às 11h15. As férias estão a acabar, para alguns, para outros ainda estão a começar, mas nós estaremos juntos então já às 10 horas no próximo domingo com a nossa escola bíblica dominical. Amados, o texto onde basearemos a nossa mensagem, a nossa reflexão e meditação dessa manhã encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11. Marcos 11, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ler de 15 a 19. Nós pedimos que depois da leitura os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, para que nós possamos então meditar nesse texto juntos, com as nossas Bíblias abertas e acompanhando então todo o contexto e os textos que serão citados. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, temos aí a purificação do templo. Diz assim a palavra de Deus: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra. Esta palavra, além de ser maravilhosa, ela é verdadeira, ela é transformadora, ela é viva,
e eficaz. Pedimos a Deus que mais uma vez Tu nos abençoes através da meditação nesta palavra. Fala conosco através dela. Ministra essa palavra ao nosso viver. Que ela possa de fato encontrar lugar, encontrar guarida em nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar o profundo do nosso ser e provocar transformações radicais, profundas na nossa vida, nessa manhã, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Então prepara as nossas mentes e os nossos corações para acolhermos esta palavra. Fica à vontade entre nós, Senhor. Abençoa o Teu povo, alimenta o Teu povo, age com graça e com poder na vida do Teu povo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, para entendermos essa passagem que acabamos de ler, é importante que nós demos uma olhada no contexto que envolve esse texto que nós lemos. Se os irmãos voltarem um pouquinho, logo no início desse capítulo 11 de Marcos, os irmãos vão perceber que Jesus estava a caminhar para os momentos finais da sua vida e do seu ministério público aqui na terra. E ele então sobe para Jerusalém, dirige-se para Jerusalém, e tem então essa recepção aí, empolgada, calorosa, cheia de euforia, por parte daqueles que estavam em Jerusalém. E temos então o registro nos versos 1 a 11, desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em cima de um jumentinho, que ele enviou 2 de seus discípulos para prepararem para ele, para que ele pudesse então entrar na cidade. E diz o texto, no versículo 7, o seguinte: e levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! E diz o texto que quando ele entra em Jerusalém, chega em Jerusalém, ele vai até ao templo, versículo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele chega em Jerusalém, vai lá no templo de Israel, dá uma espiadela lá, uma olhada, mas já era tarde, ele não faz nada nesse dia, ele dirige-se então com seus discípulos para Betânia, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros ali de onde ele estava, de Jerusalém. Diz o texto, verso 12, que no dia seguinte, ele sai de Betânia e dirige-se novamente para Jerusalém, e no meio do caminho ele tem fome, e vê diante de si uma figueira que só tinha folhas, não tinha fruto algum, e Jesus então amaldiçoa aquela figueira. E mais tarde, a partir do verso 20 a 26, nós percebemos que essa figueira infrutífera, essa figueira estéril, ela seca, e morre, porque foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Essa figueira aí representa, na verdade, a nação de Israel, o estado caótico, terrível, desesperador em que a nação vivia, que havia caído nessa religiosidade oca, vazia, sem sentido e sem Deus. Então a figueira estéril representava a nação de Israel, envolvendo inclusive as autoridades religiosas do seu tempo. E diz então o versículo 15, que depois dessa experiência, eles vão para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra aonde? No templo de Israel. E ele fica então indignado com o que ele vê naquele templo,
com a atitude daquelas pessoas no templo do Senhor, na casa do Senhor. E ele é tomado de profunda indignação, de profunda ira. E diz o texto que ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então era uma atitude de terrível desrespeito pela casa de oração, pela casa do Senhor e pelo significado daquele espaço, daquele lugar que fora consagrado, que fora separado para adoração ao Senhor. Ele então remove as mesas dos cambistas, destrói todo aquele comércio, né, que estava a haver ali na casa do Senhor. E a indignação maior de Cristo é pelo fato de que esse comércio estava sendo feito exatamente no pátio dos gentios, na ala que era reservada para que os gentios pudessem ter acesso à adoração, ao templo, à busca ao Senhor. E as autoridades religiosas separaram exatamente esse espaço que era para os gentios, no ato do templo, para que eles então pudessem montar as suas bancas e vender então, e fazer da casa do Senhor uma casa de negócios. Aquelas pombas, elas eram vendidas para os pobres, que não tinham dinheiro para comprar cordeiros, novilhos para serem sacrificados no altar do holocausto. Então os pobres sacrificavam as pombas, compravam as pombas. A intenção era aparentemente boa, não é? De facilitar a vida de alguns, mas eles estavam cometendo uma atitude absurda na casa do Senhor, que aborreceu profundamente o coração do mestre. E nós então precisamos entender a razão de Jesus Cristo ter sido tomado dessa profunda indignação por causa da atitude daquelas pessoas, a atitude daqueles homens. Precisamos então nos reportar ao Antigo Testamento e entender qual era o significado e qual era o propósito também do templo, que ele chama aqui casa de oração. Então ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Então, quando nós então entendermos profundamente o significado e o propósito do templo e o que ele representa e deve representar, então nós vamos entender por que Jesus ficou indignado, né, com a atitude daquelas pessoas. Que eu creio que também nós hoje ficaríamos se víssemos tal coisa aqui na casa de oração, né, na casa do Senhor. Ora, o primeiro templo que foi construído, na verdade, foi o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel que Deus mandou construir no deserto, no tempo de Moisés. Foi mais ou menos no ano 1300 a.C. Então foi construído o tabernáculo e Deus deu todas as orientações das medidas, do material que deveria ser utilizado, do que deveria ser os utensílios que deveriam ser colocados lá dentro, e deu também todo o significado daquele espaço, daquele lugar, que seria, na verdade, uma representação da sua presença, né, do derramar da sua presença e da sua glória na vida do povo. Então o tabernáculo significava o quê? Presença de Deus no meio do seu povo. Então era um espaço, um lugar de busca, um lugar de adoração, um lugar de acolhimento, um lugar de abraço, mas acima de tudo um lugar de conexão, não é isso? De conexão com o Senhor. Aqueles que porventura caíssem em pecado iam até o sacerdote, e o sacerdote então sacrificava o animal em favor do povo para a remissão dos seus pecados no altar de holocaustos. Então no átrio havia o altar de holocausto, do lado havia a bacia para a purificação, e depois havia uma outra tenda, o espaço da tenda, que era o lugar santo. Ali no lugar santo havia o candelabro, né, a mesa da proposição, e logo a seguir o altar de incenso,
e depois um outro espaço separado também por uma outra cortina, que era o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano naquele lugar para fazer expiação pelos pecados da humanidade. Então, quando o Senhor mandou construir, confeccionar o tabernáculo, Ele o fez com muito cuidado, com muito zelo, e manifestou então o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito daquele tabernáculo. Então, durante os 40 anos de peregrinação do povo pelo deserto, aquele tabernáculo ele era armado e desmontado, armado e desmontado à medida em que o povo caminhava, e era então símbolo da presença do Senhor. E o primeiro templo então que foi construído já de pedra, porque Israel é uma terra onde as casas, os prédios, todos são construídos com pedras próprias do local onde ele está. O primeiro templo foi construído logo depois do rei Davi, não é isso? Que sentiu no coração construir uma casa para o Senhor. Deus não permitiu que ele construísse, porque ele tinha suas mãos sujas de sangue, porque era um homem de guerra, era um homem de batalha, mas permitiu que ele pelo menos cooperasse, juntamente com o povo, para reunir todo o material necessário para a construção do templo. Então, quem constrói de fato o templo é o seu filho Salomão, o rei Salomão. E nós vamos lá no segundo livro das Crônicas a consagração desse templo do Senhor, e diz a palavra que desceu fogo e glória sobre aquele lugar, e Deus então aceitou aquela oferta prestada a ele. Então esse foi o primeiro templo feito de pedra, hoje seria de alvenaria, vamos dizer assim. O primeiro templo feito de pedra, templo do rei Salomão, isso por volta do ano 970 a.C. Esse templo ele foi feito com muito zelo, com muito cuidado. Era um templo luxuoso, que não só agradou o coração de Deus, mas também agradou o coração de todo o povo. E o propósito continuou exatamente o mesmo do tabernáculo. O templo era um lugar de adoração, o templo era um lugar de conexão, o templo era um lugar de ajuntamento, de acolhimento. O templo era um lugar de reconciliação, de restauração, de fortalecimento espiritual. Então, o mesmo propósito do tabernáculo era o propósito do templo de Salomão. Mas, infelizmente, o povo começou a perder esse significado, a perder esse sentido, e a perder esse verdadeiro propósito estabelecido pelo próprio Deus. Esse templo de Salomão foi destruído com a invasão de Judá pelo rei babilônico Nabucodonosor. Invadiu o Reino do Sul, destruiu o templo, saqueou o templo, e esse templo então foi totalmente destruído na época de Nabucodonosor, em 538 a.C. Então esse primeiro templo foi destruído, e depois então houve a reconstrução do templo, na época de Zorobabel, de Esdras, e é quando então o povo começa a voltar da Babilônia para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então Neemias é enviado para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir a cidade, mas Zorobabel, Josué e Esdras, eles foram antes para reconstruir o templo e restaurar então a lei, restaurar o culto ao Senhor. Em 538 a.C. nós temos então Zorobabel e a construção do segundo templo. Agora alguns afirmam que esse templo não tinha a mesma glória do templo anterior, mas foi também uma forma de restaurar o culto, restaurar a adoração e restaurar esta conexão com Deus e a manifestação da presença e da glória de Deus na vida do povo e no meio do povo. Então esse foi o segundo templo, que é esse templo que nós vemos aqui mencionado pelos evangelistas. Esse templo, amados, ele passou por um processo longo de reforma através de Herodes o Grande. Levou 46 anos
para reformar esse templo. Então o que Herodes o Grande fez? Ele ampliou os limites do templo, as muralhas do templo, ele tornou o templo mais luxuoso, mais suntuoso. Então Herodes o Grande foi um homem de grandes construções, de grandes obras, e ele então restaurou, ampliou e aperfeiçoou, reformou completamente esse templo. E ele ficou então mais tarde num templo luxuoso. Só que um pouquinho adiante, no capítulo 13, no verso 1, há uma palavra profética de destruição também desse templo, por mais luxuoso e bonito que ele fosse. E apesar de todo o cuidado das autoridades religiosas em relação a ele. No capítulo 13, verso 1 de Marcos, diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Então eles olhando estavam maravilhados, né, com tudo aquilo, com todas aquelas obras que Herodes o Grande estava a fazer. E o que Jesus diz no versículo seguinte, no verso 2: mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Eu acho que os discípulos deviam ter dito assim: Deus me livre, misericórdia, que é isso, Jesus? Que é isso, Senhor? Isso tudo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, porque temos um arquiteto aqui, um engenheiro. As construções eram feitas de forma diferente de hoje, não é usar argamassa, massa, nada disso. Elas eram encaixadas. Então a engenharia era feita de maneira que uma pedra dava suporte à outra pedra. Então quando fala da pedra angular, é a pedra principal que daria então sustentação a todas as outras pedras. Então pedra sobre pedra, porque não era colocada massa, não era colocado concreto, nada disso, cimento. Elas eram encaixadas e então elas permaneciam. Então Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele diz: tudo isso vai vir ao chão, tudo isso vai virar ruína, tudo isso vai cair. Então foi uma palavra profética que cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, o povo fica disperso, muitos judeus são massacrados, são mortos nessa invasão de Jerusalém através do general romano Tito, que destrói completamente a cidade, destrói o templo, e esse templo nunca mais foi reconstruído. O que tem lá hoje, eu estive lá, a Mirce também esteve, são só ruínas. Tem um pedaço da escadaria do templo, tem um pedaço das muralhas, né, do templo, onde os judeus tradicionais, né, ortodoxos, vão lá com aquele chapéu, aquela trancinha, aquela roupa preta. Os irmãos já viram na televisão, né? E ficam lá na muralha. Eles transformaram aquilo lá no Muro das Lamentações. Então eles vão lá para orar pela restauração de Jerusalém, pela restauração de Israel. Eu fui lá também, coloquei o quipazinho na cabeça, né? E fiz minhas orações lá: Senhor, tem misericórdia dos judeus, salva, Senhor, esses circuncisos. Eles são circuncisos, né? Na carne, estão mais no coração. Então, esse templo nunca mais foi reconstruído. Agora, os estudiosos creem que vai haver uma reconstrução literal, física desse templo no futuro, logo depois do arrebatamento da igreja. Mas há muita discussão, tá? Se essa reconstrução do templo é física, é literal, ou se ela é apenas espiritual. Então há muita especulação em torno disso. O fato é que o templo não existe mais. Essa palavra profética do capítulo 13 realmente se cumpriu, como Jesus havia dito. Voltemos agora ao texto de Marcos capítulo 11. Então Jesus fica indignado exatamente porque aquelas pessoas que lá estavam haviam perdido completamente a noção e o sentido e o propósito daquele lugar. E Jesus então cita o Antigo Testamento ao proferir essa palavra do versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito,
a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ou para todos os povos. Aí volta-se para ele e diz assim: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então Jesus diz: o que vocês estão a fazer com a minha casa, com a casa de meu pai, com a casa que foi estabelecida para ser uma casa de oração para todos os povos, para todas as nações? Vocês perderam a noção das coisas, perderam o sentido das coisas espirituais e da seriedade deste lugar, da razão deste lugar. O que vocês estão a pensar? O que vocês estão a fazer com a casa do meu pai? O que vocês estão a fazer com essa casa de oração que foi estabelecida para ser bênção aos povos, bênção às nações? Vocês estão a transformar num covil de ladrões, de salteadores. Então Jesus faz esta profunda exortação e advertência àquelas pessoas. Fica indignado, derruba as mesas, tira aquelas cadeiras de lá, aquelas bancas de lá, fala: ninguém vai passar aqui pelo templo carregando coisa alguma a partir de hoje. Interessante é que ninguém o afronta, né? Ele falou com tanta propriedade, com tanta autoridade, um homem sozinho, né, se levantando com todas aquelas pessoas ali, e o povo, diz o texto, que o povo fica admirado, né, com a sua autoridade e também com a sua atitude. Ele cita Isaías, capítulo 56, versículo 7, e cita também Jeremias, capítulo 7, versículo 11, onde fala sobre a casa de Deus, que seria então denominada casa de oração para todas as nações. E nós percebemos, irmãos, que se o tabernáculo, o templo no Antigo Testamento, e esse templo aqui no tempo de Jesus, era revestido de tanto significado, imaginem então o templo da Nova Aliança, o templo do Novo Testamento. Jesus então reveste o templo de um significado muito mais profundo e muito mais amplo, ensinando que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o templo de Deus, ou a casa de oração, não seria formada por pedras, por alvenaria, por cimento, mas a casa de Deus na Nova Aliança seria estabelecida e formada por gente, por pessoas, por pecadores, lavados, remidos, transformados pelo sangue do Cordeiro, que seriam aproximados, ajuntados, conectados com Deus e uns com os outros, através desta casa, que seria bênção para aqueles que ali estivessem, mas seria bênção também para os de fora, para os demais povos, para as demais nações. Esta nova casa de oração sou eu e você. Somos nós, onde Deus verdadeiramente habita. A casa que Deus fez dela, o seu tabernáculo, o seu templo, a sua habitação, a sua casa exclusiva, é formada por nós, é formada por mim, por você, é formada pela igreja do Cristo vivo, estabelecida aqui nessa localidade, mas também estabelecida em todo o mundo, em todas as nações. A casa onde Deus habita, a casa onde Deus manifesta a sua presença, a casa onde Deus manifesta a sua glória, a casa onde Deus manifesta o seu poder, a casa onde Deus manifesta a sua graça, a casa do abraço, a casa do acolhimento,
a casa da comunhão, a casa do amor, a casa da unidade, a casa da libertação, a casa da restauração, a casa da salvação. Casa de Deus. Porque, amados, se aqui nós não nos percebemos como casa de Deus, como casa de oração, então estamos a perder tempo aqui neste lugar. É um bando de pessoas apenas reunidas sem sentido e sem propósito algum. E o que Jesus então nos ensina através desse texto? Que nós precisamos, amados, urgentemente, desesperadamente resgatar e restabelecer nos dias de hoje o verdadeiro sentido de sermos casa de oração, casa de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Reentender, ressignificar o propósito de sermos igreja. Porque parece que isso tem se perdido a cada dia. E quando isso se perde, nós nos tornamos religiosos, como esses homens aqui. E o templo, ao invés de ser um lugar de aproximação, de aconchego, de abraço, de restauração, de cura, de salvação e, acima de tudo, de conexão com Deus, transformou-se num lugar legalista, de punição, de medo, de assédio moral, de crítica, de exclusão. E as pessoas então tinham até medo de ir àquele templo, ao invés de sentir prazer de ir à casa de Deus. Quando perde-se o sentido de ser igreja, amados, a igreja perde o sentido. Esse ajuntamento se torna chato, enfadonho. E muitas vezes as pessoas vêm para cá arrastadas. E muitos preferem até não vir. Até não vir, porque vão aqui serem julgados, criticados, excluídos, massacrados. Então Jesus, através desse texto, ele mostra que nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido de sermos casa de Deus, casa de oração para todos os povos, neste século tão mau, tão egoísta, tão narcisista que nós estamos a viver, onde o antropocentrismo impera, esse século mesquinho, egoísta, mau, que não inclui, mas só exclui, em que nós estamos a viver. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, confirma o que eu acabei de dizer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Precisamos entender isso, ressignificar isso nas nossas vidas hoje, amados. A Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense não é apenas um povo protestante religioso que se reúne há 111 anos nessa localidade. A Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense é santuário do Espírito Santo, é morada do Altíssimo, é habitação de Deus, é casa de Deus, é casa de oração. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, o santuário de Deus que sois vós, é um santuário
sagrado. Aleluia, irmãos. O que significa ser sagrado? Significa que é consagrado ao Senhor, que existe para Deus e para cumprir os seus propósitos. Se nós não estivermos aqui para existirmos para Deus, para a sua glória e cumprirmos os seus propósitos, estamos a perder tempo. Nós muitas vezes usamos a expressão, é a minha igreja. Amém, é a sua igreja porque você pertence a ela. Mas acima de ser a sua igreja, é a igreja do Deus Altíssimo. A igreja é dele, ele é o Senhor da igreja. E é a ele que nós devemos agradar e glorificar como igreja que somos. Amém, amados? Um outro texto extraordinário é o de Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como filho, aonde? Em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, essa casa que somos nós tem que ser uma casa onde Cristo tenha prazer de ficar, onde Cristo tenha prazer de habitar, onde Cristo tenha liberdade de participar. Vocês lembram-se de uma igreja do lado do Apocalipse? Que Jesus estava à porta da igreja do lado de fora, batendo para entrar. Há muitos ajuntamentos e reuniões que muitas vezes fazemos que precisamos perguntar se Jesus realmente está presente. Então a casa do Senhor, que somos nós, é a casa do Cristo vivo, onde Jesus deseja habitar e desenvolver comunhão, intimidade e proximidade. Um outro texto que depois nós vamos concluir é o de 1 de Pedro, tão importante como esse que lemos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que o apóstolo Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem. Então são pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo. Não mais aquele templo do Antigo Testamento, construído por pedras físicas, materiais, mas somos pedras vivas, e somos edificados como uma casa, um templo espiritual, que apresenta a Deus sacrifícios de louvor agradáveis ao Senhor. Então esse texto, amados, voltando agora a Marcos capítulo 11, ele tem o propósito de resgatar e restabelecer em nossos corações o verdadeiro sentido de sermos igreja, o verdadeiro sentido de sermos casa de Deus, o verdadeiro sentido de sermos casa de oração. Isso então leva-nos a termos pelo menos 3 olhares. No boletim eu coloquei 2, né? Pelo menos 3 olhares. O primeiro olhar é um olhar para cima e perguntarmos para Deus: Deus, essa casa tem de fato agradado a Ti? Esta casa tem gerado prazer no Teu coração em habitar nela? Esta casa, Senhor, pode ser chamada casa Tua, casa de Deus? Esta casa, Senhor, tem condições de ser chamada casa de oração
pessoas, para todos os povos. É um olhar para cima, um olhar para Deus, para perguntarmos ao Senhor se Ele tem de fato se agradado de nós, se essa casa gera prazer no coração de Deus, alegria no coração de Deus. O segundo olhar é um olhar para dentro, é um olhar para nós próprios, porque se a igreja somos nós é que compomos, formamos a igreja. Então, antes de olhar para o outro, para o próximo e julgar o próximo, temos que olhar para nós próprios. Senhor, qual tem sido a minha atitude, a minha postura diante da casa do Senhor aqui estabelecida? Eu estou a ser uma pedra viva desta casa, desse edifício espiritual que Tu estás a edificar nesse local para o louvor da Tua glória? Eu sou uma pedra viva desta casa que Te agrade e que contribui para que toda a igreja também seja um edifício vivo do Senhor nessa terra? Como está, Senhor, a minha vida? Como está a minha relação contigo? O que se passa, Senhor, na minha mente, no meu coração, quando eu me achego a essa comunidade para a adoração, para o louvor, para a ministração da palavra, para a comunhão? Como está o meu coração? Será que o meu coração está cheio de amor, repleto de amor por Ti, cheio de amor pelo meu irmão, pelo meu próximo, apesar dos seus erros, apesar dos seus defeitos? O meu coração é um coração aberto para amar, para abraçar, para acolher, para perdoar. O olhar para cima leva-nos primeiramente a um olhar para dentro de nós próprios, e fazermos uma autoavaliação, uma análise da nossa própria vida. Porque há muitos que criticam a igreja, falam mal da igreja, quando na verdade o problema não está na igreja, está nele próprio. É ele que precisa mudar a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua relação com o dono da casa, que é o Senhor Deus. Além desse segundo olhar para dentro de si próprio, essa palavra também leva-nos a olhar para fora. E quando nós olhamos para fora, resgata em nós esse propósito missional ou missionário, evangelístico. Porque Jesus disse que essa casa de oração não seria só para nós, não é verdade? Essa casa de oração não era só para os judeus, essa casa de oração não era só para a igreja de Jerusalém, que se estabeleceu logo após a descida do Espírito Santo em Atos 2, em Pentecostes. Essa casa de oração não era só para a igreja de Samaria, que se estabeleceu, não era só para a igreja de Antioquia. Essa casa de oração era para todos os povos, para todas as nações. Então é uma casa de oração com as portas abertas para o mundo, para receber, para acolher, para abraçar as pessoas lá fora, traídas, machucadas, arrebentadas pelo império das trevas, pessoas feridas, prostradas, aflitas, exaustas, vivendo como ovelhas que não têm pastor, gente sem rumo, sem direção na vida, gente que há muito perdeu até mesmo o gosto pela vida, por causa das agruras, das dificuldades, das lutas, das tempestades terríveis que se instauraram em suas vidas, gente vivendo nas trevas, em pecado, totalmente distantes, não só da casa de Deus, mas distantes do próprio Deus. E essa casa de oração é para eles também, é para recebê-los, é para acolhê-los, para que eles sejam libertos, salvos, restaurados, transformados, fortalecidos, e que façam parte dessa grande casa de oração aqui estabelecida para o louvor da glória de Deus. É um olhar para fora, é um olhar para o mundo, é um olhar para essa comunidade ponte-sorense que carece da graça do Senhor. Tem muita gente nessa cidade que Deus quer trazer para a sua casa.
e quer fazer nela morada. Diz o texto a seguir, verso 18, que quando as autoridades religiosas, os sacerdotes, os escribas, ouviram essas palavras de Jesus, eles disseram: glória a Deus, era isso que nós precisávamos ouvir. Foi isso? Foi isso? Não foi. Eles ficaram indignados, revoltados com essa palavra de Jesus. E sabe que há muito crente que age assim também? Que quando ouve uma mensagem dura, ao invés dele mudar de vida, ele fica com raiva do pastor. Ele fica com raiva do pregador. Porque ele trava a mente, fecha o coração. E a palavra não penetra. Ele prefere ficar com raiva da mensagem do que mudar de vida. Do que reconhecer que precisa mudar. Do que reconhecer que está distante daquilo que a palavra estabelece, que precisa voltar o mais depressa possível aos princípios e preceitos da palavra, e viver essa palavra, para que possa ser um crente de fato e de verdade. Olha, deixe-me citar um exemplo bem simples. Quando alguém está com algum problema, quando alguém está com algum pecado na vida, quando tem a Santa Ceia, qual é a primeira coisa que ele faz? No dia da Santa Ceia? Fugir da ceia. Não é? Não tomar a ceia. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não, o caminho é mudar de vida, resolver o problema, não fugir da ceia. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É muito mais fácil ficar anos sem tomar a ceia do que corrigir o problema, do que resolver a situação. Às vezes é uma atitude tão simples, difícil, sim, mas simples, que é apenas de pedir perdão e liberar perdão. Então é muito mais fácil fugir da ceia, às vezes até fugir do culto, do que mudar de vida. Então muitos hoje agem da mesma forma que os sacerdotes e os escribas. E eles então procuravam um modo de matar Jesus. Vamos matar esse cara que ele está incomodando. Essas palavras que ele está a proferir, ele está mexendo com o povo, com a cabeça do povo. Vamos tirá-lo daí. Vamos dar cabo da sua vida. E diz o texto que eles procuravam matá-lo, pois o temiam. Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Fez o que tinha que fazer, deu o recado, e no verso 19 diz: e vindo à tarde, saiu da cidade. Cumpriu o seu propósito ali naquele lugar. E seguiu o seu caminho. Aquela palavra mexeu com muita gente. Impactou a multidão. Mas infelizmente, aqueles que de fato deveriam dar o exemplo de se arrependerem, que era a liderança endureceu ainda mais o seu coração. E além de não aceitar a palavra, ainda procuraram matar Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias. Que Deus resgate em nossos corações o verdadeiro sentido de sermos igreja, de sermos casa de Deus, de sermos casa de oração para todos os povos, em nome de Jesus. Que ao invés de resistirmos, endurecermos ainda mais o nosso coração à palavra, como fizeram essas autoridades religiosas no tempo de Jesus, que haja em nossos dias um profundo quebrantamento espiritual. Porque lá em 2º livro das Crônicas,
capítulo 7, versículo 14, por ocasião exatamente da consagração do primeiro templo. O Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Veja que ele não está dizendo a incrédulos, não, está dizendo o meu povo. O meu povo também tem que se converter dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja muitas vezes disciplina, mas a disciplina é com amor e visando restaurar, não excluir. A igreja corrige, visando não aborrecer, não massacrar, mas levar a pessoa a uma mudança profunda de vida. Porque o maior interessado em encontrar aqui uma casa saudável, bonita, brilhante e brilhosa, onde ele possa ter prazer, é o Senhor da casa, é o dono da casa, é o Senhor da igreja, é o nosso Deus. É aquele que estabelece a casa, é aquele que cuida da casa, é aquele que limpa a casa, é aquele que adorna a casa, para que seja uma casa agradável a Ele. E ao ser agradável a Ele, possa ser uma bênção para os povos, uma bênção para as nações, uma casa atraente a esse mundo que precisa de Deus. Amém, amém, amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ver. Obrigado, pastor Aldir. É o nosso técnico de som hoje. O hino que nós vamos cantar de seguida não estava aqui no nosso roteiro, mas depois de ouvir a palavra que ouvimos, lembrei-me de podermos cantar este hino, e alguns irmãos têm nas vossas Bíblias os Salmos e Hinos, podem abrir no 245. Deus está no tempo, Deus está no tempo. Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos. Há pouco o pastor falava que nós temos que nos humilhar. Nós estamos aqui no tempo, vamos humilhar perante o nosso Deus. Ele está no tempo, Cristo está no tempo. Aliás, este cântico fala das três pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Cristo, Deus Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. E então, Deus, o Espírito Santo, está no templo. Nós vamos entoar esse cântico. O que nós temos preparado, vamos cantar depois das ofertas e dos anúncios. Mas vamos entoar então este hino do Santo. Não temos projetado, não sei que os irmãos que o pastor Osvaldo vai nos ajudar também a entoar este cântico, com a sua voz forte também. E os irmãos vão apanhar a letra também, aqueles que não tiverem o hino. Deus está no templo.
António para fazer o levantamento das ofertas. Entretanto, nossa irmã Mirtes irá projetar então os anúncios que temos. Vai ser desse depois de dar para o fim. Então, tivemos durante esta semana alguns aniversariantes e um deles foi o recém-operado, teve na cirurgia sexta-feira? Foi na sexta-feira. Mas no dia 22 ele fez anos, completou mais um aninho de vida. Deus concedeu-lhe mais um ano e agora já está a conceder mais outro ano, porque ele já passou este, não é? Então, e foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Inicialmente estava para mudar o aparelho de um lado para o outro, mas não foi necessário, não é? Eles conseguiram desinterferir uma veia que estava ali a prejudicar aquilo, e então a operação foi muito mais rápida, não foi preciso aquelas 6 ou 7 horas que era necessário, em 2 horas e meia o nosso Eduardo ficou despachado e já está aqui connosco. Nós damos graças a Deus por aquilo que ele fez na vida do Eduardo e vamos continuar a pedir que Deus o abençoe ricamente, além de mais um ano de vida que lhe concedeu. Também tivemos no Pinheirinho a nossa irmã Maria Leonor Cristóvão, no dia 27, portanto já está assim no sábado, Maria José Domingos Filipe da Tramada, nossa irmã Maria José, e também nossa irmã Noémia, que completaram também mais um ano de vida. Deus os abençoe e lhes conceda outro ano de vida. Ok. Como o pastor já falou há pouco também, no próximo domingo já teremos então o reinício da Escola Bíblica Dominical, onde teremos as nossas classes que vão reiniciar um novo ano letivo aqui na igreja, no letivo bíblico. Também no próximo sábado, dia 3 de setembro, a nossa Presidente já nos tinha feito chegar também esse anúncio, Presidente da União Feminina, Fernanda, que no próximo sábado vão também reiniciar os seus trabalhos, não é? Então no próximo sábado, às 15h30, nossas irmãs poderão reunir-se então aqui na igreja, dia 3. Continuamos com o TBC ainda a caminhar para as crianças e adolescentes, vai até dia 9 de setembro, aproveitando este período de férias para ocupar as nossas crianças e adolescentes, e é tudo, ok. Não sei se o pastor também tem mais algum anúncio para fazer. Apenas assim, parabenizar aos aniversariantes pelo seu aniversário e lembrar que amanhã, às 19 horas, temos a nossa reunião dos oficiais, os oficiais da igreja, amanhã às 19 horas. E sábado que vem, próximo, tem o encontro da Anunciadora Feminina, né? Então, a Fernandinha aí das mulheres apoiarem então essa reunião de sábado às 15 horas e 30 minutos. Então, o Ministério Feminino aí retomando as suas atividades. Então, pedi ao nosso irmão Carlos para dirigir uma palavra de oração ao Centro das Ofertas e depois cantaremos então o hino. Pai, muito obrigado. Os momentos que nós passamos com a tua presença, ó Pai, são momentos reais, abençoados por ti, ó Pai. Pai Santo, são para os nossos corações, ó Pai. Se há alguma coisa em nós que é errado, diga, Pai, diga. És o teu poderoso, Pai. Nós queremos servir como tu és digno, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já fazeste nas nossas vidas, na vida da igreja, e por aquilo que irás fazendo ainda, Pai. Tu és um Deus poderoso, és um Deus compadece de cada um de nós, compadece da tua igreja, Pai. E que realmente esta igreja possa chegar mais longe, Pai, aos fronteiras, para que realmente há almas que possas vir ao teu encontro, Pai. Estão caídas, estão aflitas. Ó Pai, usa as nossas vidas, Pai, como exemplo, para levar a palavra mais na nossa palavra. Especialmente àqueles que realmente estão sedentos, estão aflitos, estão gritando, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor. Usa a tua igreja, Pai, usa as nossas vidas, para que realmente nós possamos disponibilizar mais tempo para ti, ó Pai.
Muito obrigado, Senhor, pela palavra. Ela ficou os nossos corações ricamente, Pai. Pai Santo, a gente quer nos agradecer, ó Pai, do nosso coração, pelas ofertas que nós acabamos de receber. Abençoa todas as pessoas que contribuíram, Pai. Se algum não pôde contribuir, abençoa de volta, Pai. E que estas ofertas, ó Pai, sejam dirigidas por Ti, para que não haja falta na casa do Pai, para que haja abastança na casa do Pai, para que haja recursos para que realmente homens e mulheres possam se levantar, humildes, mansos, para pagar a palavra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Tudo aquilo que foi feito e dito seja para a honra e glória de Deus. Amém. Ouvimos então sobre o templo, vai se implementar no templo, sermos também o templo do Espírito Santo, mas é onde nós também vamos receber o ensino e aprender cada vez mais, mas depois não podemos ficar exclusivamente no tempo puro. Temos que ir lá para fora e falar do amor de Cristo, falar do amor do nosso Salvador. Isto quando diz, falamos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular no mundo de Ele foi-nos preparar noções celestiais. Há pouco andávamos daquele lugar tão especial que Ele foi preparar para cada um de nós. Então é-nos dar esta comissão de anunciarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem e que podem ir também estar com os filhos de Deus lá no céu, cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Falemos de Cristo. Ele é o Salvador. Se nós pudermos ficar perto, nós podemos fazê-lo. E depois o pastor estará terminando com a oração e com
maravilhosa dos teus remidos, pela realidade desta casa de oração para todos os povos aqui estabelecidos. Obrigado pela vida dos teus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por todos os que cá estão, por aqueles que também não puderam estar. E queremos pedir que tu nos abençoes onde eles estiverem. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que se afastaram, em favor daqueles que estão a pensar a se afastar, estão a enfrentar lutas, conflitos, dificuldades, tempestades, levantes do maligno, adversidades, conflitos pessoais. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia deles. Fortalece a fé, a esperança, a alegria, o vigor espiritual desses queridos. Levanta aquele que está prostrado, caído, liberta, cura, restaura, transforma, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, da tua graça. Enche-nos, ó Deus, do teu Espírito. Santifica a tua igreja e usa a tua igreja nesta terra para o louvor da tua glória. Leva-nos em paz, Deus, para os nossos lares, para as demais atividades desse domingo. Que a tua bênção nos acompanhe. Que possamos ter uma semana feliz, abençoada, abençoadora. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.